artigo 129. Porém, se causar morte, a tortura vai ser de 8 a 16 anos. O agente ele não queria o resultado morte. Porém, se ocorresse resultado morte e for por vontade própria do agente, nós afastaremos a Lei 9.455 e aplicaremos aí o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, que já é crime contra a vida e o procedimento já é inerente ao tribunal do júri. Veja bem, o artigo 129 está lá: ofender a integridade corporal, a saúde de outrem, e se resulta lesão corporal de natureza grave, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, se resulta perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração de parto, isso são consideradas lesões corporais de natureza grave. Se resulta a gravíssima incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, deformidade permanente ou aborto. Essas são consideradas lesões corporais gravíssimas, ok? Então nós aqui matamos aqui as torturas, pessoal. Tortura prova, tortura crime, tortura racial, tortura preso, tortura castigo, tortura por omissão e tortura qualificada. Falamos aqui agora do parágrafo 4º. Vamos avançar para o parágrafo 4º, artigo 1º, inciso 2º, parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público. Tranquilo, pessoal. Se o crime ele é cometido por agente público, logicamente, nós aí que temos aí as pessoas que representam o Estado, aquela confiança dos cidadãos que jamais, essas pessoas cometeriam os crimes, o Estado está aí para nos garantir uma vida saudável, a correta aplicação da lei penal, jamais podemos esperar que os agentes do próprio Estado poderiam cometer crimes de tortura, crimes contra os seus jurisdicionados, E o que é considerado agente público? O agente público, o conceito de agente público, a gente extrai ele do artigo 327 do Código Penal. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função. Também é uma cláusula de aumento se o crime é cometido contra deficiente ou contra adolescente, criança ou adolescente. Também é uma cláusula de aumento prevista no inciso segundo se o crime é cometido contra portador de deficiência física, adolescente ou maior de 60 anos de idade. E no inciso 3º, se o crime é cometido mediante sequestro. Aqui é um caso interessante. Se a pessoa sequestra para torturar. Porque se no decorrer do sequestro acontece os atos de tortura, sequestro com uma finalidade e a pessoa começa a ser torturada, aí nós temos 2 crimes, ok? O crime de sequestro, mais o crime de tortura. Perfeito? Matamos aqui o parágrafo 4º, muito fácil, é uma cláusula de aumento que está aí nos seus 3 incisos. Se é cometido por agente público, e o conceito do agente público a gente extrai ele do artigo 327 do Código Penal. Se o crime é cometido contra pessoa deficiente ou contra pessoas acima de 60 anos de idade ou portador de qualquer deficiência física, contra adolescente, contra criança, também é uma cláusula de aumento. E se o crime é cometido mediante sequestro. Perfeito? Vamos avançar aqui agora para o parágrafo 5º. Falaremos aqui agora sobre os efeitos da condenação. É muito simples. A condenação acarreta a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Veja bem, a perda do cargo, se sua prova for uma prova de questão fechada, pode marcar aí, é automática. Foi condenado pelo crime de tortura, automaticamente perde o cargo, a função ou o emprego público que estava exercendo.
E a pessoa ficará impedida de prestar um concurso público, de exercer essa função pública, pelo período do dobro do prazo da pena. Se a pessoa tomou lá 5 anos de pena, 10 anos impedida aí de exercer a sua função. Beleza? Muito fácil, muito tranquilo. Os efeitos da condenação é simples, efeito automático, foi condenado, transitado em julgado, né, pessoal? A condenação tem que ser após o trânsito em julgado. Teve todos os recursos, transitou em julgado a sentença, o efeito é automático. Ok? Existe algumas possibilidades. Mas se o juiz ele não fundamentar lá, não deixar expresso sobre a perda da função. Meu amigo, a perda do cargo, ou função, ou emprego público, acarreta de forma automática. Se o juiz quiser que não seja o efeito automático, ele vai deixar expresso lá nessa fundamentação dele, ok? E o parágrafo 6º, pessoal, fala que o crime de tortura ele é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. A lei não fala sobre o indulto. Porém, meus amigos, entende-se também que o crime de tortura é insuscetível de indulto. Porque o que é o indulto? O indulto nada mais é, na prática, do que uma graça concedida aos sentenciados, né? Porém de forma coletiva, concedida a vários sentenciados de uma vez só. E uma outra coisa, é insuscetível de graça, anistia e indulto, porém, meus amigos, cabe sim liberdade provisória. Ok? Se perguntarem na sua pena, é insuscetível de graça e anistia? Legal. E de indulto? Também, pode colocar aqui de indulto, também é insuscetível, porque o indulto nada mais é do que uma graça coletiva, uma graça concedida a várias pessoas. E é possível sim a aplicação da liberdade, do Instituto da Liberdade Provisória. Parágrafo 7º, pessoal, vamos avançar para encerrar. O condenado por crime previsto nessa lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Olha só, em que pese está essa disposição aí, na lei que era do ano de 1997, e posteriormente a própria lei dos crimes hediondos, dispõe lá que os crimes hediondos, o início do cumprimento da pena será no regime fechado, tem-se que é inconstitucional exigir o cumprimento da pena em regime fechado. O cumprimento da pena, o início do cumprimento da pena se dará pelo Código Penal. Ou seja, se a pena do cidadão, ele primário, for até 4 anos de prisão, regime aberto. De 4 a 8 anos de prisão, regime semiaberto. Acima de 8 anos de prisão, regime fechado. Em respeito aí ao princípio da individualização da pena. Perfeito? Assim, pessoal, encerramos aí o nosso estudo aqui sobre a lei de tortura, o crime de tortura. Espero que vocês tenham gostado. Acesse o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Forte abraço, forte beijo. Fique com Deus. Até mais.